boa tarde. Vamos dar continuidade na nossa aula, tá? No módulo 4 do livro de vocês, que fala sobre, né, interação gênica, linkagem, né, pré-entropia, que foi explicado na aula Zoom da aula de ontem. Caso você não assistiu, caso você perdeu e não foi olhar no portal eClass, a aula está disponível. Só você ir na aula de segunda-feira, ok? Então vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, tá? E na aula passada também, de segunda-feira, eu passei as páginas. E no final aqui, lá no eClass, arrasta para baixo, vai estar lá, tá, as páginas certinho, que é para você fazer o exercício e entregar na nossa próxima aula de segunda-feira. E na aula de segunda-feira também eu vou mostrar a resolução, tá, desses exercícios e dar continuidade ao nosso assunto. Lembrando, segunda-feira também que vem, da semana que vem, dia 5, dia 5, será aula no Zoom à tarde, terça-feira gravada com exercício, beleza? Então, ó, aula passada, né, na aula de ontem, eu parei aqui, né, falei para vocês dos casos de epistasia, tá, que é as condições nos genes complementares, né, que dá a característica à crista de Galo. Só que lembra que eu falei para vocês aqui que quando você tem o dominante R, né, o Rzão, e também quando você tem o Ezão, eles separadamente, eles vão condicionar determinada característica. Então, ó, quando eles estão isolados, tá? O Rzão determina a crista rosa, tá? Esta aqui, ó. Quando ele está isolado, ele determina a crista rosa. Já o Ezão separado, ele determina a crista ervilha, ó. A crista ervilha bem aqui. Só que quando ambos estão juntos, eles vão definir outras características, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, eles vão dar origem à crista nós. Por quê? Você vai ter o Rzão dominante, né? E você também vai ter o Ezão dominante, ó. Então, quando você tem os dois, acho que voa uma barata, estou com a janela aberta, está até chovendo. Estou gravando essa aula agora, 10 horas da noite, chovendo, né? Vai chover a noite toda. E ui, meu Deus do céu. Vou continuar a aula aqui depois, eu olho. Caiu um de brinquedo ali. Vamos continuar. Esse quarto aqui ele me dá medo. Eu não gosto de gravar assim depois das 9. Tá? Mas bora voltar aqui, ó. Ok? Depois eu corto essa parte, tá? Vai aparecer ou não. Ó, continuando, tá? Então, voltando ao raciocínio, quando você tem eles separados, eles vão definir crista rosa e crista ervilha. Só que quando vocês obtêm eles junto, eles vão dar uma outra característica. Qual é essa característica? A crista nós, tá? Então, aqui, ó, a crista nós, porque é parecendo uma noz. Quem já comeu noz aí, sabe como ela é, tá? Bem julgadinho assim. Então, aqui é a crista nós. Então, quando você tem o Rzão e o Ezão, não interessa quem vir aqui, tá? Pode vir o Rzão, um Rzinho, pode vir um Ezinho e um Ezão, não interessa. O importante é você ter os dois iniciais, do R e do E, em maiúsculo, em dominante, tá? Pode ser tanto em heterozigose ou pode ser como homozigose dominante, ok? Então pode vir dessa forma e ele expressa uma outra característica. Eles separados dão característica crista rosa, e dá condicionado, né, a crista ervilha, mas eles juntos dão origem à crista nós, e ele totalmente recessivo, você vai ter a crista simples, ok? Como é que eu falei para vocês? Claro, ó, esse assunto aqui, pouquíssimo, acho que ele tem chance de ser de 5, se eu não me engano, é de 5 a 13% de cair no Enem. É pouquíssimo mesmo, tá? De vir esse conteúdo aqui. Você sabe que o Enem ele gosta de pegar questões contextualizadas, tá? Falar aquilo que está na atualidade. Mas vocês sabem, a atualidade para o Enem é aquilo que acontece de 2010 para cá, tá? É a atualidade. Então, lembre-se, os textos do ano passado foram lá de 2011, 2014, tá? Então, por aí, a atualidade é isso, né? Que vem de 2011 até aqui, coisa de 10 anos atrás, tá? Então, como eu falei, isso aqui é um conteúdo, por exemplo, sendo sincero para vocês, que é aquele conteúdo lá que você dá uma papirada, né? Um resumo dele, você olha uma semana, um mês antes da prova, que é para você relembrar, tá? E essa parte aqui, infelizmente, tá? Não gosto de falar isso aqui para vocês, mas vocês têm que aprender, né? Mas essa parte que você tem que decorar quem é quem, tá? Quando você tem Rzão e Ezão, ó, nas iniciais, você vai ter crista nós. Quando você tem somente um Rzão e os dois últimos, ó, você tem que lembrar, sendo o primeiro R maiúsculo e os dois minúsculos,
eu vou ter crista rosa. Sendo o Ezão lá, ó, maiúsculo, e os dois iniciais serem Rzinho, você tem crista ervilha. Sendo totalmente recessivo, você tem simples. Então, o que você tem que aprender? O nós, o rosa e o ervilha. No livro de vocês, ele nem pede, ó, tá aqui na página 53. Ele vai perguntar uma questão aqui. Vai. A 1 e a 2 que eu falei para vocês da página 54. Ó, ele vai pedir para vocês na 2, por exemplo, ó, qual é o resultado esperado do cruzamento entre um galo de crista ervilha e uma galinha de crista rosa, ambos heterozigosos. Então, o que você vai procurar aqui? Ó? Ambos em heterozigosos. Só que tem um porém aqui, tá, turma? Você vai ter que procurar eles, ó, em heterozigosos, tá? Tanto um crista ervilha como um crista rosa. Então, ele quer um crista ervilha em heterozigose. Então, professor, mas o crista ervilha tem um Ezão e Rzinho. Sim, heterozigose aqui, ó. Vai ser um Ezinho aqui, ó. Tá? E ele vai querer aqui, ó. É o crista qual é? O crista rosa. Crista rosa, né? É uma galinha de crista rosa e uma crista ervilha. O crista rosa, ele vai querer aqui, ó, um Rzinho. Então, é esse cruzamento que você vai ter que fazer nesta questão, beleza? Vamos continuar. E a epistasia ainda aqui, ó, chama-se epistasia o padrão de herança, na qual um gene pede a manifestação de um outro que não é seu alelo. Então, se for um alelo diferente, ele vai impedir que essa característica seja expressa, tá? Com que ela apareça. E o gene inibidor é chamado de epistático, né? O que é inibido é chamado de hipostático, tá? Então, ó, o gene que inibe uma característica é epistático. O gene que será inibido é o hipostático, né? Epistático é aquela pegadinha, congelado, fica parado, você está congelado, né? O epistático é aquele que vai atrás das pessoas e congela. E aquele que está congelado lá, né? Estou lembrado do Chaves, lá no desenho que a gente brincava, é o hipostático. Okay? Esqueci o nome dessa brincadeirinha. Ó, um exemplo relacionado com a determinação do padrão das penas das galinhas. Então, a gente viu agora, por exemplo, da formação da crista, né? De galo lá, noz, ervilha, entre outros. E aqui já a epistasia é relacionada à sua pelagem, tá? Pelagem nas suas penas, verdade? E vai ter também aqui em cachorro, ó, epistasia em pelo de cachorro. Ele vai mostrar qual é a coloração. Ó, em um par de genes, o gene dominante C, tá? O gene dominante C condiciona a plumagem colorida. Então, ó, o Czão condiciona a plumagem colorida. E o seu alelo recessivo, a plumagem branca. Quem é o recessivo? Czinho. Tá? Há um outro par de gene alelos, cujo dominante é um I, e impede a produção de pigmentos nas penas de nascerem brancas. Então, o Izão, ó, ele impede que apareça essa plumagem branca, tá? E a produção de pigmentos de penas brancas, o gene recessivo Izinho não tem efeito. Então, o que acontece aqui? Você tem o Izão, que ele é um gene inibidor da coloração branca. Então, bora ver um genótipo aqui, ó. Qual é o genótipo da galinha colorida? O genótipo da galinha colorida, você tem que ter o Izinho, ó, recessivo. Porque ele mostrou aqui, ó, caso você tenha um Izão, ele vai impedir que essa coloração apareça, tá? Já uma galinha branca, o que ele vai aparecer aqui, ó? Tem que ter o Izão. Tem que aparecer o Izão. Ou tem que ter todo C recessivo, tá? Se tiver dessa forma aqui, ó, é o recessivo, ok? Mas, ó, o que você tem que lembrar? Para aparecer a colorida, só lembrar da colorida. Pouco importa se aqui, ó, for assim, ó, Czão, Czinho, ou se for assim, ó, Czão, Czão, e depois vir Izinho e Izinho. Pouco importa. O que é importante aqui é o primeiro C ser dominante, tá? Para que deixe a plumagem colorida. Para ser branca, basta você ter o Izão ou ser totalmente recessivo. Como ele falou aqui, ó, o gene recessivo não tem efeito. Então, se não tem efeito, ó, vai aparecer aqui as características. Ah, professor, mas por que deu galinha colorida? Por causa do C dominante. Ó. Você viu que ele falou aqui, ó, o gene recessivo Izinho não tem efeito. Se ele não tem efeito aqui, ó, a galinha vai ser
colorida, ok? Faça um cruzamento aí, só para vocês fazerem mesmo para treinar, porque como eu falei lá na primeira lei de emenda, genética é treinamento, você tem que treinar, você tem que ficar refazendo. É igual matemática e física. Como é que você aprende matemática e física? Fazendo os cálculos, né? Lembre-se, o mais difícil é português, tá? Matemática, física é bem tranquilo. Português que é difícil, ok? Claro, se você teve um fundamental bom, vai ser ó, tranquilo. Ó, então, faça esse cruzamento aqui, ó. Czão, Czinho, Izinho e Izinho, tá? Façam esse tipo de... Opa, ficou horrível, mas é um Czinho e um Izinho aqui, tá? Faça esse cruzamento contra um, deixa eu ver aqui... totalmente heterozigoto. Czão, Izão, Izinho, tá? Faça esse cruzamento e obtém quais foram o tipo de filhotes que ele teve, tá? A mesma coisa acontece aqui, turma, tá? Com a epistasia aqui em cães, tá? Em animais, ok? Opa! Tá, deixa eu voltar aqui para você que o OBS tinha travado. Ó, então, o que acontece aqui na epistasia também? Você vai ter o gene epistático, né? Que ele é o recessivo. E aqui você vai ter o gene hipostático, que é o dominante. Já aqui, na pelagem de cães, você já vê que é o contrário. Olha aqui, ó. O gene inibidor é chamado epistático e o que é inibido é chamado hipostático. Já aqui nessa epistasia, ó, que ela é diferente, que é uma epistasia recessiva. Aqui em galinhaço, é a epistasia dominante, aqui é a epistasia recessiva. Ó. Já o gene hipostático é o dominante e você tem o gene, ó, o Bzão pelo preto e o Bzinho pelo claro. Só que você tem o E, ó, que é o gene epistático sobre o gene B. O gene Ezão faz com que apareça a pelagem marrom. Já o gene Ezinho, ele é epistático, ele vai ser recessivo, tá? O Ezinho, em relação ao Bzão. Então, bora ver quais são os genes aqui, ó, da pelagem dos cachorros. Importante, ó, é você ter os dois iniciais, como ele colocou aqui, ó, Bzão pelo preto, ó. Bzão e Ezão, tá? Então, o Bzão e o Ezão, os iniciais aqui, né? Ambos no B e no E, você vai ter a cor preta. Basta você lembrar disso aqui, turma. Basta lembrar. Não importa o que vier aqui, pode ser um Ezão, um Bzão ou um Bzinho. Aqui também pode ser um Ezão ou um Ezinho, não importa. Para ser preto, você tem que ter o primeiro B maiúsculo e o primeiro E maiúsculo. Já para dar a coloração marrom nos cães, você vai ter o que? Tem que ter o Ezão, um Ezão, tá? Os dois Bzinhos iniciais para que apareça o marrom. Que ele coloca bem aqui, ó. O gene Ezão é marrom, sendo que o gene E, né, ele é epistático sobre o B. Então, para o B não ser dominante sobre ele, ele tem que ser totalmente recessivo. Então, você vai ter aqui, ó, Bzão, Bzinho, Bzinho, Ezão e tanto faz, se for um Ezão, um Ezinho. O importante é vir o Ezão aqui, ó, como ele vai mostrar bem aqui, ó, para dar a coloração marrom. E, turma, para aparecer a cor dourado, tá? Já vai ter a cor dourada aqui, ó. Qual é a característica? Você tem que ter totalmente recessivo, tá? Não vai ser nem marrom, não vai ser nem preto, vai ser dourado. Ou você tem que ter um Bzão inicial e os outros totalmente minúsculos, tá? Tem que ter um Bzão, aqui pode ser Bzão ou Bzinho, e os dois aí tem que ser recessivo, ou pode ser totalmente recessivo, como ele mostra aqui, ó, para você ter a pelagem colorida. Outro, turma, faça um cruzamento, ó. Deixa eu ver aqui. Faça um cruzamento desse heterozigoto aqui que eu estou marcando, ó. Deste heterozigoto com este aqui, ó. Com este aqui, ó. Façam esse cruzamento, tá? Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, com Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, tá? Façam esse cruzamento. Herança quantitativa ou poligênica, tá? Nesse padrão de herança, o fenótipo é condicionado por dois ou mais pares de genes alelos, nos quais um deles é chamado de gene aditivo e outro é um gene indiferente, não ativo. Então, aquele gene aditivo é aquele que vai expressar as características aqui na herança quantitativa ou poligênica. O outro, ele vai ser diferente, ele não vai ser aditivo, não vai importar se aparecer essa característica
dele não. Tem que ser o gene aditivo, desculpa, para que suas características sejam expressas, tá? E cada gene aditivo presente, né, em um indivíduo e determina o aumento da intensidade da expressão do fenótipo, né? Então, quanto mais genes aditivos você tiver, maior vão ser as características que vão ser expressas nesse indivíduo. Não importa, né, de qual par é esse gene aditivo. Os genes não aditivos não acrescentam nada em expressão ao fenótipo. Então, o que você precisa aqui? Prestar atenção nos genes aditivos. A gente vai ver exemplo mais à frente, tá? Dois aspectos sugerem que uma certa característica seja condicional à herança quantitativa, fenótipo com variação contínua ou gradual, né? Um exemplo é o cor da pele. Por que contínua ou gradual? É porque você vai ver que você vai ter, ó, por exemplo, aquela cor que é mais característica, o mulato médio, ele vai se expressar de uma forma mais gradual, de uma forma mais contínua. Já a cor da pele, né, preta e a branca, elas aparecem de forma, como posso falar para vocês, não aditivas, não tanto quanto o mulato médio, que a gente vai ver mais para frente. Eita, que ficou laranja aqui, tá? Ó, deixa eu até passar para cá para você perceber, ó, como é que dá as características aqui da coloração, ó, da pele das pessoas, tá? Aqui tá S, tá? Mas você pode ter o A, pode ter o B, pode ter o C, pode ter o D, tá? Mas ele vai variar para cada um, tá? E onde é que tá essa parte aqui no livro de vocês, ó? Tá bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá na página 55 com a 56. Na verdade, na 56, ó. Tanto é que ele colocou A aqui nesse slide, né, desse livro, dessa imagem que eu peguei aqui no Google. Tá? Eu não consegui a imagem do livro e o meu print ficou horrível do celular. Na verdade, eu esqueci de bater pelo livro, né? Então, ó, então o que acontece aqui, ó? Quando você tiver tudo maiúsculo, eu vou dar o exemplo aqui do A, tá? Deixa eu passar essa imagem e deixar bem aqui, ó. Quando você tiver, por exemplo, assim, ó, Azão, Bzão, ó, todo maiúsculo, você tem o cor, né, negro, né? Negro ou preto, tá? Você vai ter, opa, meu Deus, o teclado não quer funcionar. Você vai ter o negro, eu esqueci que ele não está na imagem, né? Você vai ter o negro. Quando você tiver apenas aqui, ó, vou só fazer aqui, ó. Desse daqui você tiver apenas um recessivo, pode ser o A, tá? Ou pode ser o B, tá? Se você tiver apenas um desses daqui, você vai ter o mulato escuro. Se você tiver dois recessivos, você vai ter um mulato médio. Tá? Se você tiver dois recessivos, você vai ter um mulato médio. Se você tiver três recessivos, você vai ter um mulato claro. E se for totalmente recessivo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, você tem o branco, ok? Então essa é a característica. Então eu posso mostrar para vocês, ó, quais são as características que vão aparecer menos, ó, se você fazer esse tipo de reprodução aqui, ó, totalmente heterozigoto. Se você reproduzir da forma heterozigota, de todo esse resultado aqui dos 64 que você vai obter, você vai ter apenas um branco e apenas um negro. Então, esse um branco e esse um negro, ó, eles vão aparecer aqui, ó, tá? Nas bordas, tá? Porque ele aparece em menor quantidade. Tá? Então, como eles aparecem em menor quantidade, eles ficam na borda. Aqueles que vão aparecer em maior quantidade vão ficando para o meio. Ó. Ele vai ser expresso aqui. E quais são que vai aparecer? Ó? Tá? 20 vezes aqui é o mulato médio. O mulato médio ele vai aparecer mais vezes. Tá? Então, o mulato médio, esse aqui ó, é o mulato claro. Tá? Dá para ver a diferença dele para o mulato médio. E este daqui, né, é o mulato... Opa, este aqui é o mulato escuro, tá? O mulato médio e o mulato claro, tá? Então, olha, aqui, por exemplo, eu tive mais mulato claro. Como eu tive mais mulato claro, na verdade, mulato médio, tá? Desculpa. Como você tem mais mulato médio, é ele que vai aparecer, ó, em maior quantidade. Então, você vai ter aqui, ó, negro. Aqui você vai ter mulato claro, né? Aqui você vai ter mulato médio, tá? Aqui você vai ter um mulato... Opa, aqui é porque ele apareceu mais vezes, tá?
Aqui você vai ter o mulato, vai continuar com o mulato claro, e aqui você vai ter o mulato escuro, tá? Que é a imagem que apareceu mais verde, diferentemente do de vocês, que está lá na página 56, tá? Olha lá na página 56, você vai ver ó, o negro e o mulato e o branco nas pontas, tá? Nas bordas, porque eles vão aparecer em quantidade menor. Já o mulato médio é o que vai aparecer na maioria das características, ok? E falar uma coisa para vocês. Quanto mais escura a cor da pele, ela vai parecer ser dominante em outras relações. Okay? A pessoa tem um branco e um negro. Provavelmente pode vir um dos primeiros filhos 50%, né? De vir branco ou de vir negro. No meu caso, meu primeiro filho é da cor da minha pele e o meu segundo filho é da cor da pele da minha esposa. Um moreninho, um negro, né? E um branquinho. Acontece, tá? Herança quantitativa poligênica, né? Que nem as linhas de Black. As células de quimera produzem dois tipos de celulares, cada um com DNA diferente da outra, né? Um produz células mais claras e outro branco, né? Então, essa pessoa que tem a doença aqui de quimera, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter essa deformação, que o correto era ter só um tipo de pigmentação na pele, tá? Da questão da melanina lá. Você sabe, quanto maior a quantidade de melanina, mais escura é a tonalidade da pessoa. Quanto menos ela tem, ela vai ser mais branca, né? E se for praticamente a ausência, ela vai ter albinismo, tá? Um exemplo aqui também, ó, da evolução do homem, né? Que se você for procurar, por exemplo, em sites, for ler alguma coisa, né, que ele fala, não estou falando do contexto criacionista, estou falando do processo evolutivo. Porque o homem, claro, que você vai ver que tem muitos homens que ainda tem quantidade de pelo, mas Tony Ramos é assim, né? Mas se você perceber, muita gente, muitos homens não tem tanta quantidade de pelo no corpo. E por que ele perdeu essa quantidade? Porque antigamente precisava de pelo para se proteger do frio. Não se tinha vestimento naquela época, lá pensa, né? Época da pedra lascada. Então, o que protegia, né, contra o frio era o pelo. Então, com o tempo, o pelo tornou-se desnecessário para o corpo humano. E ele foi sendo perdido, tá? É igual a questão, ó. Se você for ver no processo evolutivo lá, da saída do homem, né, do continente africano lá, o continente africano, né, depois tem aqui o europeu, né, aqui o europeu, aí tu vai embora, né, para cá. O que aconteceu? Quando saiu daqui da África, né, tinha uma passagem porque estava em época fria, tá, em época glacial, congelado, então eles conseguiram fazer esse processo de migração. O continente africano, por estar praticamente na linha do Equador, no trópico, era quente, então se era quente, tinha bastante insolação, precisava-se ter mais melanina, né, para se proteger contra aquela quantidade de radiação solar. Quando eles migraram para a Europa, o que aconteceu? Era mais nublado, tá? Eurásia, na verdade, tá? Era mais nublado, então não se tinha necessidade de tanta melanina, tanta pigmentação. Então, com o tempo, né, no processo de gerações, a pele foi se tornando um pouquinho mais clara, porque não há necessidade de melanina em lugares tão claros, em lugares tão nublados, em lugares onde não tem tanta radiação solar. Tanto é, se você for pesquisar no site da BBC, eles conseguiram identificar. Ah, professor, como foi que eles conseguiram identificar? Pela datação, tá? Eles analisaram o carbono 14 e verificaram lá que é um fóssil mais antigo até agora que eles acharam. Que mostrou que o primeiro inglês, tá? Lá no Reino Unido, ele era negro e olhos azuis. O primeiro lá que acharam era negro e tinha os olhos azuis. O primeiro, eles conseguiram identificar tipo de proteína, tipo de característica, assim, verificaram. Então, ele vê que vai mudando com o tempo, né? Ainda aqui, ó, na herança quantitativa poligênica, eu falei para vocês, aquele gene ele vai mostrar aquela característica, né? O outro nem tanto. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Olha a diferença, né? Um parecido com o pai e o outro um pouco parecido com a mãe. Pode acontecer, né? Ah, traiu. Não, não é. É questão hereditária, questão de genética. É a mesma coisa com que você nascer com... você tem os seus pais, seu pai e sua mãe têm olhos castanhos, você tem olhos castanhos e a sua irmã nasceu com olhos azuis. Mas você tem avós que têm olhos azuis. Um avô, uma avó. E puxou. Por exemplo, meu filho, eu pensei que ele ia nascer com olhos azuis. Ele tinha olhos azuis. Só que a avó dele tem. Só que aí o olho dele está começando a escurecer, né? Tá meio cinza, mas os olhos dele vão ficar castanho. Acontece, né? Você já percebeu isso, bebê. Mas se você vê que tem alguém na família, os avós, principalmente os avós, alguém da sua família vai puxar. Por exemplo, minha esposa tinha muito medo de ter gêmeos, porque meu pai é gêmeos. Meu pai é gêmeos. Eu tenho outro irmão por parte de pai, ele tem acho que 3 filhos,
e nenhum nasceu gêmeo. Então poderia vir para mim. E a minha mulher morria de medo de que nascesse gêmeos, né? Então pode acontecer, vai passando essas questões hereditárias por gerações por geração. Então a herança quantitativa ou poligênio foi aquilo que eu falei aqui no início, ó. A distribuição, cadê o aqui, ó. Dois aspectos sugerem que uma certa característica seja condicionada pela herança quantitativa, né? Fenótipo com variação contínua ou gradual. Um exemplo é a cor da pele da espécie humana, entre o extremo branco e negro, há diversos fenótipos intermediários. O que acontece aqui, ó? Esse negro aqui, né? Ele pode ter fenótipos intermediários, pode ter característica de branco. A mesma coisa dela aqui. Então, os filhos, eles podem vir com características diferentes dos pais. Acontece. Então, olha aqui, ó. Cara da mãe, olho azul, e olha aqui, a lata do pai, né? No bom sentido, ok? Linkage, turma, que é para finalizar a aula de hoje, né? Que são genes unidos, ligados no mesmo cromossomo, tá? O linkage, ele é fora. Segunda lei de Mendel, tá? Ele não vai pelo processo de segunda lei de Mendel, ele é diferente. O que acontece aqui, ó? Como eu falei para vocês, ó. Morgan, né, e seus colaboradores trabalharam com a mosca de fruta Drosophila melanogaster, né? E realizaram o cruzamento que estudo. Meu Deus, tá muito soluço. 2 ou mais pares de genes, né, verificando que realmente nem sempre a segunda lei de Mendel era obedecida, né, que é aquela segregação independente lá dos cromossomos, né, que eles se separam independentemente. Por exemplo, na meiose, você vai ter lá, né, os cromossomos, né, homólogos. Por exemplo, aqui você vai ter azão, aqui você vai ter azinho, aqui você vai ter, um exemplo também, azão, azinho, aqui você tem, ó, bezão, bezinho, né? Lá embaixo a mesma coisa. O que acontece aqui? Você vai ter 4 características, como assim, professor? Você pode ter aqui, ó, azão, bezão, azão, bezinho, e você pode ter também aqui, ó, azinho, bezão e azinho e bezinho. Lembra lá que na meiose o resultado final ela dá origem a 4 células. No linkage, turma, isso não acontece, tá? Porque eles não estão assim separados, eles estão juntos. Então eles não vão se separar independentemente. Eles vão se separar ao par. Você pode observar isso na página, tá? Acompanhar pelo livro, ó. Na página 59, tá? Que ele vai mostrar aqui, ó. Na página 59 você vai verificar, tanto é que ele coloca o exemplo aqui, ó. Você tem um azão, né, aqui, você tem um bezão, e aqui você tem o azinho, e aqui você tem o bezinho, sendo que eles estão interligados. E quando acontece o processo de meiose, eles vão dar origem a só 2 pares, tá? Eles não vão se separar independentemente como aqui, tá? Aqui, este vai se separar com este, tá? E este vai se separar com este, ok? Então eles se separam independentemente, tá? Então depende um do outro, tá? Então, ó, até que ele fala aqui, ó, que é uma ligação completa, né? Então, ó, concluíram que esses genes não estavam em cromossomos diferentes. Aqui, ó, não estavam em cromossomos diferentes, mas sim encontrava-se no mesmo cromossomo. Em linkage, como a gente já diz, linkage é um link, uma ligação. Então eles estão juntos, ó. Como eu falei para vocês, linkage. Olha o que acontece aqui. Olha como ocorre a separação. Tendo que você não vai conseguir ter 4 tipos, né, de genótipos, tá? Ele não vai separar, por exemplo, aqui, ó, um azão com bezão, o azão com bezinho, o azinho com bezão e o azinho com o bezinho. Não separa desta forma, ok? Olha, um exemplo aqui que ele mostrou, ó. Quando os genes estão ligados, isso aqui eu vou mostrar para vocês diferente, tá? Quando os genes estão ligados no mesmo cromossomo, diz que eles estão em linkage. Ó. Um dos cruzamentos realizados por Morgan foi a obtenção aqui, ó, das características das moscas. Ele tem mosca com corpo cinza e asas longas, e ele cruzou com uma mosca de corpo preto e asas vertigiais, tá? São essas pequenas asas aqui, ó, bem pequenas. E o que ele obteve aqui, ó? 100% mosca de corpo cinza e asas longas, olha. Ele obteve aqui um heterozigoto.
Então eles se separavam independentemente, se separavam juntos. Então foi isso que ele obteve no seu resultado. E fazendo o cruzamento teste, ó, realizado por Mal, ele fez esse aqui, ó, um heterozigoto, um totalmente recessivo. O resultado deste cruzamento revelariam se os genes estavam localizados em cromossomos diferentes ou em um mesmo cromossomo. E qual foi os genes esperados aqui? Ó? Olha que ele teve aqui, ó, os gametas na hora da separação. Ó, genes PV, o P, né, e o Vzinho minúsculo aqui, e ele obteve o final, né, do esperado. Tá? Então aqui, ó, os fenótipos para proporção diferente, ele teve 50% de cinzas, né, cinza, e 50% de pretos vestigiais, tá? Então, o que ele concluiu aqui? Ó? Na herança do gene ligado, a frequência dos gametas de heterozigotos depende da taxa de crossover. O que é crossover? Quando há mistura. Só vocês lembrarem da série lá da DC Comics, né? Para quem assiste, quando tem um crossover, né? Lendas da Manhã, né? Legend of Tomorrow, né? O inglês é perfeito, né? Aliás, Legend of Tomorrow é Flash com Arrow, né? Flash com Mulher Maravilha, não, com a Supergirl, né? Então eles juntavam todas essas séries, então você tem a mistura. O que é importante do crossover, né, que acontece na meiose, é a variabilidade genética, a mistura do material genético, ok? E o que ele fala aqui, tá? Crossover ou taxa de recombinação que ocorre entre os cromossomos homólogos, tá? Os gametas parentais são formados mesmo que não haja recombinação e aparecem na maior quantidade. Genes recombinantes são formados apenas se houver permuta e aparecem em menor quantidade. E a taxa de crossovers é expressa em porcentagem e corresponde à frequência de gametas recombinantes, né, nos gametas. Tá? Então, ó, crossover é a troca do material genético entre os cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos está aqui. Ó. Você tem essas características diferentes. O que vai acontecer? Ó? Eles vão se misturar. Você vai ter um pedaço de cada um. Ó. Eles vão fazer o quiasma. O que é o quiasma? Ó. Até eu lembro de uma festa da Unifap. O nome da festa da Unifap era Noite do Quiasma, né? Uma noite, era uma festa para mais de... Eu não fui, eu só vi o banner, tá? Era uma noite, noite do quiasma, né? O quiasma. Era do quiasma. Geralmente lá o pessoal de biologia, que eles fazem festa, né, para arrecadar dinheiro, para formar, então se manter no curso, né? Não só todo o curso lá na Unifap eles fazem isso, né? Se Deus quiser, vocês irão passar. Vocês vão ver lá como é que funciona. Aí tinha a noite do quiasma, a noite do crossover, né? Eles levam as festas para o tema biológico. Só que isso, né? Se a pessoa entender, opa, quiasma é quando há o cruzamento. Então, olha a mentalidade dos caras lá. Tá? Então, ó, houve a mistura aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Ó. A mistura aqui, ó, crossover. Eles misturaram. É isso que faz com que haja a variabilidade genética, ok? Então, nessa parte do linkage, o que vai acontecer, turma, tá? É a quantidade de proporção, ó, dos genótipos, tá? Que eles irão aparecer. Ele não vai igual na segunda lei de Mendel, tá? Ele não se separa independentemente. Por que ele não se separa independentemente? Porque eles estão ligados. Deixa eu apagar aqui, ficou meio... Ó, porque eles estão ligados, tá? Eles vão estar ligados entre eles, ok? Ó, eles estão ligados entre eles. Eles não vão estar separados. Então, é por isso que eles se separam desta forma, tá? De forma dependente, por isso que é o linkage. Estão ligados, ok? Então, turminha, deixa eu ver quanto tempo já deu essa aula. Deu uns 30 minutos, meia hora. Queria que fosse menos, mas foi isso, tá? Abraço, até a nossa próxima aula. Vê lá embaixo as partes, para quem não assistiu até a final aula de ontem, né? Para quem não notou a página, ou então peça para um coleguinha de sala de aula, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp, tá? Fui, abraço, tenha uma boa tarde e até semana que vem.